Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá, turminha? Turminha, nós estamos agora continuando o nosso assunto, que fala sobre a expansão do território colonial. Nós já havíamos iniciado esse assunto na aula passada, tá, turma? E hoje a gente vai terminar alguma parte dele, tá? Então vamos lá, vamos para mais uma aula, que fala assim, sétimo ano, tá? Bora lá? A expansão do território colonial. Nós havíamos iniciado esse assunto na aula passada. Vimos como nós analisamos aquela imagem lá da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, e vimos que tem toda uma estrutura colonial do Brasil colônia nessa cidade. Né? Nós temos várias cidades no Brasil que têm estruturas desse tempo, do século XIX, século XVIII. Então vejam, principalmente cidades do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de Minas Gerais, de São Paulo, tá, turma? Então, depois que vimos isso, agora nós iremos ver um tópico desses aqui, que se chama a importância da pecuária na colônia. Vamos lá? Que se encontra na página 210 do livro de História. Vamos lá. Turma, nós havíamos falado nos assuntos anteriores que a colônia portuguesa que estava aqui no Brasil foi uma colônia que principalmente focou a questão do engenho e produção de açúcar aqui no Brasil. Tá? Então foram isso de início que os portugueses fizeram aqui. Então, até os lugares, geograficamente falando, eles de início ficaram mais no litoral, certo? Então a exploração foi uma coisa mais específica, não entraram como se fosse assim totalmente no território brasileiro para ir atrás de outras coisas, mas eles foram formando aos poucos e descobrindo novas coisas dentro do território brasileiro, tá? Vejam, nessa página 210 fala assim, ó, vimos que a economia colonial era baseada na grande propriedade rural, ou seja, no engenho, era baseado no engenho, na agricultura, na exportação. Então, tudo isso fazia parte. Agora vejam, a partir desse momento, a colonização se concentrou no litoral e interior do território, onde era habitado principalmente por indígenas. Mas, a partir do final do século XVI e início do século XVII, olha como é interessante, os portugueses começaram a formar povoados em territórios que ultrapassavam os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Veja, então agora Portugal vai explorar mais ainda o território brasileiro. Nunca esqueçam, turma. Nós estamos falando sobre a expansão do território colonial, expansão do território colonial. Então nós éramos colônia de Portugal, tá? Veja. Agora venham comigo para a página 211, que vai falar justamente sobre essa questão da importância da pecuária na colônia. Ó, fala assim, a criação de gado foi uma das atividades que contribuiu para a interiorização do território da colônia. O gado bovino foi trazido para o Brasil no início da colonização e era utilizado nos engenhos. Olha como é interessante. O gado bovino foi trazido para o Brasil no início da colonização. Então, esses bois de carga pesada que nós vemos hoje, ele foi importante principalmente para a pecuária, para a agricultura, certo? Olha como é interessante. Então, tudo isso eram estratégias do povo de Portugal para que o Brasil se desenvolvesse, a colônia se desenvolvesse. Tá? E para não ficava com esses lucros, com esses desenvolvimentos, mas aos poucos a gente foi, de certa forma, encontrando sua independência e hoje nós somos um país independente, tá? Mas vejam, olha como é interessante a criação do gado bovino, né? Foi uma das principais atividades que contribuiu na interiorização do território. Então, o gado fez com que o território fosse ainda mais explorado no Brasil, tá? Então, olha,
Página 211 vai dizer assim, ó, as fazendas de gado. Então, com a proibição da pecuária, a pecuária avançou para o sertão da atual região Nordeste. Olha como é interessante. Então, eles adentraram ainda mais o território brasileiro. E a gente sabe que o sertão é um território muito escasso, muito seco, tá? Então, fazendas de gado bovino começaram a ser formadas às margens dos rios, entre eles o Rio São Francisco. Nós sabemos que o Rio São Francisco ele é muito importante, principalmente para a região Nordeste. Nunca esqueçam disso, tá, turma? Beleza? Então, vamos lá. Página 202 do livro didático vai falar sobre a exploração das drogas do sertão. Olha como é interessante. Os portugueses agora estão entrando ao território brasileiro e estão explorando as suas riquezas, tá? E uma dessas riquezas também, que faz parte desse território brasileiro, é o que? As drogas do sertão. Olha como é interessante. Quando a gente fala drogas assim, a gente já pensa uma coisa automaticamente ruim, mas isso aqui era utilizado para algumas coisas que era benéfico naquele tempo. Veja, página 212. A exploração das drogas do sertão. Outra atividade que contribuiu para a expansão do território colonial foi a exploração de drogas do sertão. Desenvolvidas na atual região norte do Brasil, tinha uso medicinal e terapêutico, e seu comércio gerava grandes lucros. Olha como é interessante. Essas drogas eram tiradas do território brasileiro, ou seja, poderiam ser plantas, ervas medicinais, tá, que eram tiradas das florestas do Brasil. Nós sabemos que nós somos riquíssimos em riquezas naturais. Então, essas drogas, elas serviam como uso medicinal, serviam para a medicina, para a saúde, e uso terapêutico. Olha como é interessante. Então, Portugal, sabendo disso, vai adentrar ainda mais a colônia brasileira, tá? E pegando essas riquezas, certo? E gerando lucro. Olha como é interessante a gente saber da história, tá? Então, nós vamos ficar com essa parte aqui. Depois a gente vai ver a questão dos aldeamentos indígenas, tá? Vamos ver sobre a questão da capitania de São Vicente, sobre a escravidão indígena, de bandeiras, esse tipo de coisa, tá? Então fique com essa parte do assunto. Nós iremos na próxima aula ver algumas outras coisas a mais para a gente entender ainda mais essa questão da exploração na colônia no Brasil. Beleza, turminha do sétimo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo, ok? Até mais, turminha. Tchau, tchau.